Bom, a gente vai conversar um pouco hoje sobre desordens potencialmente malignas. As desordens potencialmente malignas, elas correspondem a um grupo de doenças e alterações morfológicas na mucosa que podem ter uma chance maior de cancerização, ou seja, de transformação maligna. Essa classificação das desordens potencialmente malignas, ela é determinada pela Organização Mundial de Saúde. Desde décadas passadas, a Organização Mundial de Saúde ela faz a reunião de alterações, seja doenças ou alterações morfologicamente, alterando dessa forma a condição da mucosa que podem culminar com alterações malignas. Então, ela desde a década de 70 que ela divulga um grupo de doenças e condições que a gente pode determinar e essas condições podem também desenvolver alterações malignas na cavidade oral. Então, se a gente for lembrar dessas alterações desde a sua primeira publicação pela Organização Mundial de Saúde, então, por exemplo, em 1978, saiu a primeira classificação dessas desordens. Só que naquele tempo existia uma separação. Essas desordens elas eram chamadas de lesões pré-cancerosas ou condições pré-cancerosas. E, dependendo do grupo pertencente a esse dois grandes grupos de alteração, a gente poderia determinar dessa forma que essas lesões pré-cancerosas, ou também chamadas de pré-câncer ou pré-malignidade, teria como conceito sendo o tecido benigno, morfologicamente alterado, que apresenta risco maior do que o normal de transformação maligna. Já a condição pré-cancerosa era determinado como uma doença sistêmica ou um hábito do paciente que não necessariamente altera a aparência clínica do tecido local. Porém, está associada a um risco maior do que o normal de desenvolvimento de uma lesão pré-cancerosa. Então, em linhas gerais, esse termo, lesão pré-cancerosa e condição pré-cancerosa, tinha alguns exemplos importantes, sendo que as lesões cancerizáveis ou pré-cancerosas eram basicamente exemplificadas pela leucoplasia e eritroplasia, e as condições cancerizáveis, naquele tempo, eram determinadas e até algumas décadas anteriores, como por exemplo a síndrome da imunodeficiência adquirida e o líquen plano. Observamos que ao longo do tempo essa classificação sofreu várias modificações. Então, em 2005, a Organização Mundial de Saúde ela modificou essa terminologia. Assim, foi denominado essas desordens potencialmente malignas como lesões com potencial de malignização ou lesões epiteliais precursoras. Então, nesse tempo, foi obtido alguns elementos, né, algumas doenças que representavam essas lesões e condições cancerizáveis. Entretanto, em 2007, houve essa nova reformulação. E até os dias atuais, esse termo, desordens potencialmente malignas, é utilizado. Então, atualmente, agora em 2021, ainda é o que está valendo. Então, esse grupo de alterações que podem, de certa forma, proporcionar o desenvolvimento de alterações malignas, a gente determina hoje, a gente tem como nomenclatura oficial dada pela Organização Mundial de Saúde como desordens potencialmente malignas. Nesse diagrama que eu estou mostrando para vocês, vejam que eu sublinho aqui, né, marco para vocês as desordens potencialmente malignas, porque elas foram pré-determinadas.
Mas no passado, vejam que outras alterações apareciam e outras permanecem até hoje. Então vejam aqui, por exemplo, que a leucoplasia, desde o início dessa caracterização, lá na década de 70, era tida como uma alteração pré-cancerosa. A eritroplasia também aparece, o líquen plano também aparece, e variavelmente algumas outras alterações elas também começam a aparecer e outras desaparecerem, como por exemplo as lesões palatinas em fumantes reversos, a fibrose submucosa oral, a atrofia por deficiência de ferro, que agora representa essa nova classificação que a gente vai pontuar no decorrer da aula, todas elas. Essas desordens potencialmente malignas determinadas pela Organização Mundial de Saúde, elas são representadas pelas seguintes alterações ou doenças. Então, o carro-chefe, a primeira mencionada, é a leucoplasia, seguida da quelite actínica, da eritroplasia, do líquen plano, da fibrose submucosa oral, das lesões palatinas em fumantes reversos, do lúpus eritematoso discoide e desordens hereditárias. Então, essas são as 8 desordens potencialmente malignas conhecidas. Então, a gente tem a primeira aqui, que é a leucoplasia, que é uma lesão branca e é definida pela OMS como uma placa ou mancha branca que não pode ser caracterizada clinicamente ou patologicamente como qualquer outra doença. Então a gente sabe que esse termo leucoplasia ele é estritamente clínico e muitas vezes ele representa o principal diagnóstico diferencial de outras lesões brancas, porque na verdade o termo leucoplasia não implica uma alteração tecidual histopatológica específica. Então quando a gente analisa o tecido, a gente não consegue encontrar alterações morfológicas marcantes que possa culminar, né, nessa principal entidade. Por isso que a gente diz que o termo é estritamente clínico. Então, os pacientes eles devem apresentar essas manchas ou placas que não se destacam a raspagem e pode ser localizada no fundo de vestíbulo, no ventre, no soalho de boca, no ventre de língua e soalho de boca, na região retrocomissural. Então, a leucoplasia ela representa a principal desordem potencialmente maligna conhecida. A outra importante lesão branca, também denominada como a desordem potencialmente maligna, é a quelite actínica ou quelose actínica, que representa uma alteração pré-maligna comum do vermelhão do lábio inferior devido à exposição progressiva em excesso de luz solar ultravioleta. Pessoas de pele clara com ocupações profissionais expostas ao ar livre são as pessoas que são mais acometidas por essa alteração. Geralmente os indivíduos homens a partir da quarta década de vida, sendo a proporção entre homens e mulheres de 10:1. E a gente tem uma placa branca que pode evoluir para ulcerações. Então, a gente consegue ver aqui ulcerações. Por isso que a gente pode concluir que a quelite actínica possui uma evolução lenta, porque ela pode ter esse percurso, né, clínico, aparecer como uma área branca, uma área trófica e até ulcerações. A outra desordem bastante conhecida é a eritroplasia, representada por essa alteração de coloração vermelha. Então, representa uma placa ou úlcera ou mácula eritematosa da cor vermelha, assintomática, bem demarcada, com uma textura aveludada e muitas vezes com consistência normal. Esse tipo de alteração ele é muito comum também nos homens, só que numa prevalência de idade maior, dos 55 aos 74 anos de idade. E as localizações mais comuns é o assoalho de boca e o palato mole.
Por essa lesão representar uma atrofia marcante, é determinado que as eritroplasias, elas, quando comparado com as leucoplasias, elas têm uma chance maior de malignização, né, por conta dessa maior atrofia que causa na mucosa. O outro tipo de alteração é o líquen plano. Então, o líquen plano oral é uma desordem, né, uma doença mucocutânea inflamatória crônica, também chamada por muitos autores como autoimune. Essa doença, por ser dermatomucosa, ela pode atingir regiões do couro cabeludo, da pele, sendo a região da pele e de genitais, palma das mãos, tronco, as regiões mais comuns. Na mucosa oral, ela também aparece com maior frequência. Muitas vezes é a prima infecção, a alteração da doença primária, na maioria dos tipos de líquen plano. Então, o líquen plano ele representa esse rendilhado esbranquiçado. Quando a gente for ver, estudar um pouco as lesões brancas, a gente vai conseguir perceber que o líquen plano, de acordo com a sua alteração, com a sua forma clínica, ele pode ter várias variantes, mas atualmente ele representa uma desordem maligna. Então a gente tem aqui uma desordem potencialmente maligna, uma variante do líquen plano, que é o erosivo. Veja que a variante erosiva, ela provoca ulcerações, geralmente dolorosas, e por ter essas ulcerações dolorosas, exteriorizar mais o tecido conjuntivo, representa um tipo de modalidade do líquen plano com um maior potencial de malignização. Já a desordem potencialmente maligna, conhecida como fibrose submucosa oral, esse tipo de alteração a gente não encontra aqui no Brasil, não encontra aqui nos países sul-americanos, porque essa desordem potencialmente maligna, a fibrose submucosa oral, ela é mais encontrada em países da Ásia, onde as pessoas têm o hábito de mascar uma planta chamada areca. Então, essa planta chamada areca, ela tem alterações, ela promove alterações epiteliais carcinogênicas importantes, dando essa alteração branco-leitosa, pigmentação dos dentes, lembra muito o tabaco mascado, ou também alterações enegrecidas. Ela pode também causar rigidez mucosa de intensidade variada, causada por hiperplasia fibrosa e modificações do tecido conjuntivo superficial. Essa fibrose submucosa, quando comparada com as outras alterações que nós já estudamos, né, que falamos agora há pouco, ela representa a mais, que tem um maior potencial de malignização, por conta do teor altamente carcinogênico vinculado a essa folha, a essa planta que existe lá, que é a areca, nos países da Ásia. Outro tipo de alterações que a gente também pode encontrar são as lesões palatinas em fumantes e reversos, onde os pacientes fazem a inversão do hábito de fumar. Então, muitas vezes pode fazer a inversão, tragam os constituintes do tabaco, né, do cigarro, através de elementos sem filtro, ou então o uso de cachimbo. Então, esse hábito, a gente denomina essas lesões, que podem ser também de alterações clínicas variáveis, como manchas brancas, alterações vermelhas. Né? Vejam que essas lesões, até pela performance que a fumaça aquecida dos produtos oriundos do tabaco vão causar alterações específicas da região do palato. Por isso que a gente denomina essas lesões como lesões palatinas em fumantes reversos. Na verdade, a gente vê aqui alterações específicas de coloração branca e vermelha. Né?
Então, os pacientes que têm esse hábito de inversão, eles são classificados como lesões palatinas em fumantes reversos. Aqui mais uma evolução mostrando ó, que a lesão já fica mista. A gente também observa na mucosa essa pigmentação, que a gente chama de melanose do fumante, e vemos aqui as alterações específicas de lesões palatinas em fumantes reversos, né? Lesões brancas mais periféricas, lesões vermelhas mais centrais, aqui também, ó, em outra ilustração. Observem que uma coisa que remete claramente que esse hábito é inconsequente de fazer reversão desse hábito de fumar, está constituída aqui, ó, pela manchas enegrecidas localizadas nas superfícies dos dentes, né? Dando essa pigmentação enegrecida por conta dos constituintes do tabaco. Então, geralmente os pacientes fumantes, eles desenvolvem, né, essas pigmentações nos dentes e também uma mucosa mais enegrecida. Já outro tipo de alteração é o lúpus eritematoso discoide, que é uma doença autoimune crônica e recorrente, de etiologia desconhecida, mais frequentemente em mulheres com cerca de 30 anos de idade. Ela é caracterizada por máculas arredondadas vermelhas, de bordos bem definidos, na pele ou mucosa. Esses pacientes eles vão desenvolver apenas alterações de mucosa e de pele. Geralmente eles têm um sinal associado, que é esse sinal aqui, ó, de asa de borboleta, que é esse eritema malar localizado nessa região da face, né, chamado de eritema malar, constituído por essas alterações vermelhas que lembram uma borboleta. E na cavidade oral a gente também pode encontrar essas placas e manchas avermelhadas, que podem estar relacionadas com sintomatologia dolorosa ou não. Já as desordens hereditárias, ela vai ser representada por três doenças específicas, que é a síndrome de Plummer-Vinson, a disqueratose congênita e a epidermólise bolhosa. Então, essas três desordens hereditárias, elas são as principais desordens potencialmente malignas conhecidas. Então, por exemplo, a síndrome de Plummer-Vinson, também chamada de síndrome de Patterson-Kelly ou disfagia sideropênica, ela é associada a essa principal tríade aqui, que é a disfagia cervical, anemia ferropriva e membrana no esôfago superior. Muitas vezes os pacientes vão apresentar queilite angular, que é essa alteração atrófica localizada na comissura do lábio, bem como a atrofia da região de dorso de língua, chamado de glossite atrófica. Para os pacientes com disqueratose congênita, eles vão ter as principais características: pigmentação da pele, então a pele mais pigmentada de cor, né, mais escurecida, unhas atróficas, podem também apresentar leucoplasia, e geralmente esse tipo de alteração vai representar uma morbidade grande por conta da falência da medula óssea. Né? Então o paciente apresenta um tipo de leucemia específica para esse tipo de alteração. E já a epidermólise bolhosa, né, é uma doença dermatomucosa, promovendo úlceras e bolhas na região da pele mucosas, onde os pacientes apresentam um ciclo vicioso de úlcera, bolha e cicatrização, promovendo muitas vezes fibrose. E dependendo do tipo, né, ela pode ser também recessiva ou não. Então, dependendo da modalidade, do tipo de doença hereditária específica, né, muitas vezes a condição recessiva, ela chega a ser incompatível com a vida. Entretanto, outras alterações podem também aparecer com bolhas localizadas apenas na região da pele. Né?
Nessas alterações, né, nessas fotografias aqui a gente mostra condições que são incompatíveis com a vida, né? Geralmente as pessoas não têm uma sobrevida muito grande, né? Muitas vezes os pacientes, como têm essa alteração de formar bolha, úlcera e fibrose, elas começam a perder as falanges dos dedos, promovendo assim uma alteração chamada de luva de boxe. É o termo que se utiliza, porque lembra, né, uma luva de boxe. E na cavidade oral, o que é que pode acontecer? Com a formação dessas úlceras e bolhas e fibrose, pode ocorrer o endurecimento dessa região perioral, fazendo com que o paciente tenha uma abertura de boca muito delimitada, o que a gente chama da condição chamada microstomia. Tá? Então, na epidermólise bolhosa, a gente tem esses dois tipos de alterações como palavras-chave, né? Que são as luvas de boxe e a microstomia, né? Que é essa limitação da abertura de boca.